Bem-vindo a todos. A gente está iniciando hoje, né, essa segunda, o segundo evento da Semana de Impacto Social, que é uma semana inteira dedicada a apresentar os pilares que envolvem os empreendedores e os negócios que são criados para resolver um problema a partir de uma estratégia de mercado. Durante esses 5 dias de evento, né, de segunda a sexta, a gente vai ter temas variados, com relação a ONGs, programas de aceleração, legislação, investimento, enfim, vamos ter muita coisa bacana. Todos esses talks foram construídos em parceria com o Grupo Rio de Impacto, que é um grupo de instituições do Rio de Janeiro que apoiam negócios de impactos, e com o escritório do Sebrae Rio Centro, que é onde eu fico. Todos os eventos são gratuitos, eles estão disponíveis na loja, e aí quem não tiver com a programação completa, depois pode colocar no chat, enfim, tentem participar o máximo de eventos que vocês puderem, que a programação está bem bacana, e a gente vai disponibilizar também o link no chat, tá? Hoje a gente vai falar, junto com o Júlio Ledo, sobre os ODS, as ODS e a aplicação nos negócios. O Júlio, que é do Olhar Compartilhado, e aí ele, como ele costuma mesmo dizer, ele é especialista em sair para ver, né, Júlio? Ele tem muita experiência com gente e com a diferença no mundo. A trajetória dele é repleta de audições, visões de mundo, troca de saberes. Todo o trabalho dele é Ponte Rio, interligando territórios, pessoas, inovações e saberes locais, sempre valorizando o querer de cada povo e respeitando o tempo de cada lugar. Então, ele é a pessoa ideal para falar sobre esse tema, sobre o ODS. Júlio, está me ouvindo? Perfeitamente. Bem-vindo, Júlio, seja muito bem-vindo. Querida. Boa tarde, eu espero que eu tenha feito jus aí a sua biografia, a sua história. Ficou ótimo. Seja bem-vindo, estou passando a bola aí para você, para falar sobre o tema. Se você quiser se apresentar um pouquinho mais também, tá bom? Tá. Fica à vontade. Beleza, muito obrigado aí pela parceria. Boa tarde a todo mundo que está aqui presente, né? Vou começar a compartilhar aqui a tela para a gente já seguir o roteirozinho aqui. Bom, a minha apresentação aí feita pela Bruna foi excelente. Esse sou eu, sou Júlio, sou recifense. Estou em Recife agora, minha casa é em Recife. Antes da pandemia, eu tenho mais ou menos uns 20 anos que trabalho com desenvolvimento territorial e negócios de impacto. Foi quando eu larguei a engenharia e resolvi me dedicar às questões para o desenvolvimento humanitário, para a humanização do lucro e para as questões socioambientais, né? Antes da pandemia, minha rotina era bem louca, assim, todas as semanas saía de Recife no domingo à noite, segunda e terça normalmente Rio de Janeiro e os outros dias outro estado do Brasil. Mas bom, é isso, não vou me deter muito sobre quem eu sou, que a gente vai perder tempo aqui e tem coisas mais importantes do que vocês me conhecerem, né? A gente vai fazer um bate-papo, uma coisa bem informal, tá? Se sintam à vontade para formular as perguntas aí, para no final a gente tentar tirar, né, elucidar algumas questões. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tem o meu site, julioledo.com, tem um TEDx, tem alguns materiais aí, depois vocês coloquem aí, meu Instagram é aberto, e quiser depois interagir, será um prazer, tá? Bom, mas vamos dar continuidade aqui. Vamos entrar nesse tema. Para a gente falar sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, a gente primeiro tem que compreender o que é esse tal de desenvolvimento sustentável, né? Eu gosto sempre de começar lembrando aquela música do Titãs que diz: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Desenvolvimento, quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente pensa em algo muito além do crescimento econômico. É lógico que o crescimento econômico é importante e se faz necessário, mas o desenvolvimento é algo muito maior,
cujo crescimento econômico é um dos pilares que compõem esse tal desenvolvimento sustentável, que, ao meu ver, tá, deveria se chamar apenas desenvolvimento, porque não existe desenvolvimento que não seja sustentável. Para ser desenvolvimento, ele necessariamente tem que ser sustentável, né? E, formalmente, uma das concepções do desenvolvimento sustentável, ele foi formulado há muitos anos atrás num documento chamado Relatório de Brundtland, que dizia que desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer as capacidades das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Bom, eu me lembro que uma vez eu estava em Curitiba, trabalhando com altos investidores, e uma pessoa me perguntou assim: ô Júlio, como você explicaria o desenvolvimento sustentável? Uma pessoa lá do Alto Sertão do Nordeste, ou lá do Alto Rio Negro, no meio da Amazônia. E eu falei: bom, primeiro você está subestimando a inteligência dessas pessoas que estão em áreas isoladas. Talvez tenha uma compreensão muito melhor do que a sua. Eu precisei dar uma rasteira. Mas depois eu respondi dizendo: olha, é tão simples. Desenvolvimento sustentável é entender que eu posso, os outros podem, e quem vai nascer ainda vai poder também. Eu entender que tudo que está aqui é nosso e que tudo e todos estamos interligados. Então, não adianta eu cuidar de mim se eu não cuidar dos outros, porque o problema vai me afetar. Eu preciso entender que para a gente ter uma coisa melhor mais à frente, eu preciso cuidar hoje, porque o amanhã ele é plantado hoje, né? Então, isso é o desenvolvimento sustentável. Mas, para a gente entrar nessa pegada da construção do desenvolvimento sustentável, eu acho muito importante a gente estar muito atento a algumas questões. Primeiro, a gente entender que a tecnologia precisa e se faz necessário, tecnologias inovadoras, porém, ressaltando que tecnologia inovadora não necessariamente significa uma tecnologia de alta ponta, algo muito sofisticado. Às vezes, a inovação ela vem da observação de uma prática cotidiana e da valorização e potencialização dessa prática. Lógico que é muito importante fazer ponte de saberes, né? Atrelar saberes, por exemplo, da academia, saberes de grandes pensadores, com os saberes locais. Se a gente estabelece essas pontes de via de mão dupla para compartilhamento de saberes, fica muito mais fácil a gente começar a implementar o desenvolvimento sustentável. A outra questão é a gente entender que questões ambientais elas têm total relação com questões sociais. Não adianta tratar de questões ambientais em formato isolado. Afinal de contas, boa parte dos problemas ambientais ou são causados e ou geram consequências à sociedade como um todo, né? Então, essa questão ela está completamente casada, né? Entender que a gente precisa cuidar de uma educação que rompa os muros da escola, uma educação que saia daquele ambiente formal e de uma educação muito mais integrada e acessível a todos e todas, né? E, por fim, a gente precisa, eu acho que hoje, mais do que nunca, se a gente prega o desenvolvimento sustentável, se a gente acha que isso é tão importante, a gente precisa respeitar a liberdade de expressão. Porém, não confundindo que liberdade de expressão não é incentivo ao ódio, nem às práticas e comportamentos excludentes. Liberdade de expressão é sim se fazer ouvir, mas com respeito e com agregação, com acolhimento. Então, isso é desenvolvimento sustentável, né? Mas para tudo isso ser alcançado, é necessário a gente desenvolver formas específicas dos negócios também, porque o desenvolvimento sustentável ele não só se faz através de uma gestão pública ou através da sociedade civil.
O desenvolvimento sustentável só pode ser alcançado se a gente trabalha com os vários setores. Primeiro setor, segundo setor, setor 2,5, que a gente vai ver já aí, terceiro setor, ou seja, empresas tradicionais privadas, empresas públicas, gestão pública, organizações sociais, as ONGs, as UCIPs, a sociedade como civil como um todo, se junta para pensar e executar novas práticas. Mas, como o nosso bate-papo hoje está muito voltado para os negócios, para um olhar específico sobre os negócios, a gente precisa, então, perceber que existe uma necessidade urgente da gente rever as formas como esses negócios se comportam, de rever a estratégia de atuação, de rever proposta de valor, de rever posicionamento de mercados e, acima de tudo, de rever as relações humanitárias dentro desses processos dos negócios. Tá? É preciso entender que para o desenvolvimento sustentável ser implementado, as empresas, em especial, que a gente vai estar focando muito aqui em empresas, elas precisam colocar em prática que tão bom quanto o seu produto ou o serviço, tão importante quanto cuidar do seu produto ou dos seus serviços, é cuidar de todos aqueles que estão envolvidos na sua produção, na sua cadeia de consumidores e nos territórios como um todo. Ou seja, tem que ser uma relação de ganho-ganho constantemente. E aí, a pergunta que vem é como é que seria possível nós desenvolvermos formas diferentes de fazer esses negócios? Bom, primeiro, eu acho que a gente tem que pensar, antes de mais nada, o que é que a gente deseja. Esse momento de pandemia, eu acho que ele deu uma sacudida muito violenta na vida de todo mundo. Absolutamente todo mundo. Até aquelas pessoas que negam uma pandemia, elas não podem estar vivendo a vida que elas tinham antes, né? Todos nós fomos afetados por esse problema. Mas antes da gente responder o que a gente precisava fazer ou ter com esses negócios, a gente precisa, eu acho que, voltar um pouquinho e fazer uma breve análise de como estávamos vivendo, pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Antes dessa enorme crise sanitária ser implementada no mundo, para só depois a gente pensar o que é que a gente vai querer. Porque, assim, eu sou absurdamente contra essa pegada que a galera está repetindo aí direto. Vamos ter um novo normal. Que novo normal? O normal não estava bacana, o normal estava uma porcaria. Ninguém estava vivendo bem. Tá? Vivíamos um regime de muita exploração, um regime de muita violência contra nós mesmos, contra a sociedade, contra as empresas, um momento de muita cegueira das interconexões, um momento de muita falta de respeito, de pouquíssima visão de coletividade. Então, a gente tem que cortar essa pegada de novo normal. O novo normal não existe, tá? E a gente tem que pensar que mundo a gente vai querer ter no pós-pandemia. E aí, pensar os negócios se faz altamente necessário para a gente poder seguir adiante. Gente, só um minutinho que a coisa aqui travou, agora destravou de vez. E aí, uma grande sacada para a gente se basear em como esses negócios poderiam agir é dar uma olhada nos negócios de impacto. Não que todos os negócios venham a se tornar um negócio de impacto, mas a gente olhar os princípios dos negócios de impacto e pensar quais desses princípios e práticas a gente poderia colocar em prática dentro dos nossos negócios. Mas eu estou falando em negócios de impacto pode se parecer, não precisa necessariamente ser um negócio de impacto, mas o que danados são esses negócios de impacto? De uma forma muito reduzida, a gente olha para o segundo setor,
O segundo setor são as empresas tradicionais, um armarinho, uma lanchonete tradicional, um C&A da vida, uma Coca-Cola, não importa o tamanho, é uma empresa tradicional que surge para atender uma demanda de mercado e oferece produtos e serviços para o mercado. O objetivo de uma empresa tradicional, que é o segundo setor, é maximizar o lucro, é aumentar o lucro o tempo inteiro. E ela consegue isso como? Como um modelo de negócio autossustentável, né? Ela cria um modelo de negócio que vai gerar lucro, que ela busca ser crescente o tempo inteiro. Aí, olhando o terceiro setor, que são as ONGs, a filantropia, as OCPs, o objetivo das organizações sociais não é atender o mercado, não é maximizar o lucro, é resolver um problema, que pode ser social, ambiental ou socioambiental. Mas para elas conseguirem fazer isso, elas vivem de doações, de editais, de filantropia e por aí vai. Então, segundo setor, olha para o mercado e quer ganhar dinheiro, e o terceiro setor vive de doações e quer fazer o bem. Os negócios de impacto, que a gente chama de setor 2,5, eles ficam no meio entre o segundo setor e o terceiro setor, porque eles querem fazer o bem e querem ganhar dinheiro. É feio, é pecado, é proibido? Claro que não. Tá? Os negócios de impacto, eles não nascem para resolver uma lacuna do mercado, não nasce para atender uma demanda de mercado. Ele nasce para resolver um problema. Agora, para sair da dependência de doações, que pode falhar ou ser reduzida a qualquer momento, ele cria um modelo sustentável que vai fazer com que ele consiga continuar fazendo bem, resolvendo aquele problema e ganhando dinheiro. Então, isso é o que a gente chama de negócios de impacto social, ou negócios sociais, ou setor 2,5, ou negócios inclusivos, ou negócios de impacto socioambiental, tem vários nomes, tá? Algumas das características importantes desses negócios de impacto, primeira, ter uma modelagem de negócio que vá além do lucro, deixando muito claro, para ser negócio de impacto, tem que resolver um problema social ou ambiental, ou socioambiental, que afete majoritariamente as pessoas, economicamente falando, menos favorecidas, as pessoas que estão na base da pirâmide econômica, né? E que, através dessa resolução desse problema, ela consiga se autossustentar. A outra característica era estar atento às particularidades locais. Gente, não adianta eu tentar copiar um modelo, por exemplo, que deu certo em Ipanema e replicar talvez em Botafogo. Às vezes em bairros vizinhos não dá. Imagina replicar uma solução que deu certo na Índia e tentar replicar em São Paulo, ou até mesmo pegar uma solução que deu certo em Recife e replicar lá em Óbidos, no médio rio Amazonas. Então, a gente precisa estar atento às particularidades. Particularidades são potencialidades e fraquezas que cada território tem. A outra característica, ter um modelo de governança o mais horizontal possível. Aquela forma hierárquica é muito ultrapassada, é muito burra, sabes? A gente precisa estar muito mais horizontal, onde todos consigam se ouvir, consigam opinar, que se tenha uma relação muito mais construtiva. Outro ponto, observar e valorizar as interconexões e o compartilhamento. Gente, estamos tudo e todos interconectados. A Covid mostra muito isso. Se eu cuido de mim, não cuido dos outros, eu posso me contaminar do mesmo jeito. Então, a cura, como diz a consultoria Mandala, a cura de um vem através da cura de todos, né? É pregar a inovação, mas uma inovação acessível, uma inovação que não necessariamente precise ser de base extremamente tecnológica. A inovação pode ser muito bem voltada para a potencialização de saberes locais. E, por fim, estar atento e contribuir com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, o que eu chamo aqui a atenção é que a gente não quer que vocês tenham, todos os negócios, tenham todas essas características.
Mas é importante vocês olharem para essas características e começarem a tê-las como um norte, como um sentido para nova postura e nova forma de atuação dos estabelecimentos. E aí, falando nos objetivos do desenvolvimento sustentável, só fazendo um resumozinho histórico da onde vieram esses objetivos, no ano de 2000 teve uma outra relação chamada de Objetivos do Milênio, do Desenvolvimento do Milênio, ODM, tá? Aonde foram estabelecidos alguns objetivos para serem alcançados até o ano de 2015. Quando foi chegando próximo a 2015, se fez uma avaliação geral, verificou-se quais daqueles objetivos tinham sido alcançados e quais não tinham. A partir dali foi feito um período de estudo que culminou no ano de 2015, tá? Um novo documento chamado Agenda 2030. Essa Agenda 2030 ela foi formada por todos os estados membros das Nações Unidas, da ONU, representantes de sociedade civil, representantes de empreendimentos privados, né? Representantes de organizações sociais e representantes da sociedade civil como um todo. Se passou um longo período verificando o que era realmente necessário se ter como objetivos e se chegou a um novo documento chamado os ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, para serem alcançados até o ano de 2030. Para isso ser alcançado, é preciso que nós, cidadãos civis, empresas privadas, organizações sociais, gestão e empresas públicas possam trabalhar em comum acordo. Esses objetivos do desenvolvimento sustentável são formados por 17 objetivos e 169 metas, tá? Eu não vou ler esses objetivos agora, porque a gente vai passar um por um para a gente detalhar um pouquinho mais. Mas eu queria chamar a atenção de vocês, que é uma coisa que eu vejo há alguns anos, muitos empreendedores querendo que seus empreendimentos tenham relação com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E o que a gente diz sempre é assim, muita calma nessa hora. Até então, o que a vida nos mostrou, a prática nos mostrou, é que apenas políticas públicas conseguem ter relação e devem ter relação com os 17 objetivos. Os empreendimentos, eles precisam ter mais foco. Eles precisam olhar dentro da sua linha de atuação qual ou quais, 1, 2, 3 no máximo, objetivos do desenvolvimento sustentável, eu vou me atrelar para que eu possa traçar diretrizes para que minha empresa possa conseguir contribuir para a obtenção desses objetivos, né? A linha central desses objetivos do desenvolvimento sustentável é acabar com a pobreza, que deve caminhar lado a lado com um plano de crescimento econômico e que responda a uma gama de necessidades especiais, tá? Por isso que são 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E aí vocês poderiam perguntar, mas como é que as empresas podem contribuir com esses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? Nesse momento, a gente está com alguns editais abertos no Brasil para apoiar negócios que queiram gerar impacto, que queiram contribuir para a construção de um mundo mais aceitável, que promova dignidade à vida humana e respeito ao meio ambiente, né? A gente sempre diz para os empreendedores e empreendedoras que estão querendo, a gente diz, olha, a tua empresa pode contribuir, a gente acha que no máximo com 3, isso não é uma regra, mas a gente aconselha não passar de 3. E a sacada é ver qual é a tua linha de atuação,
olhe as tuas especificidades e vê com quais objetivos você tem mais possibilidade de gerar resultado. A partir daí, olha as metas desse objetivo específico e você pode incluir ela na tua linha de atuação direta, modificar um pouco a tua atuação para contribuir com esse objetivo do desenvolvimento sustentável. Você pode, além disso, por exemplo, usar em todas as suas campanhas publicitárias uma chamada fazendo referência a esses objetivos do desenvolvimento sustentável, inserir nesses objetivos a tua equipe que trabalha contigo, a sociedade que circunda a tua empresa, o teu estabelecimento ali. Então, existem algumas possibilidades da gente implementar esses objetivos, né? Mas o que é que essas empresas precisam fazer para colocar em prática esses objetivos? Primeiro, antes disso aqui tudinho, olha para você, empreendedor. Vamos pegar um caso de microempreendedores, que eu acho que é a grande maioria das pessoas que estão aqui. Olha para a tua potencialidade, olha para a tua especialidade, tá? E diz assim, por exemplo, se eu trabalho no ramo alimentício, se eu trabalho no ramo da agricultura, eu preciso, talvez, procurar objetivos do desenvolvimento sustentável que tenha relação com o que eu faço, porque eu já tenho uma expertise nessa área. Se eu trabalho com a parte de energia, se eu trabalho com a parte de RH, e por aí, com a parte de moda, eu preciso dar uma olhada quais desses objetivos têm relação com essa atividade. Depois que eu reconheço qual é a minha proximidade, a minha maior proximidade com esses objetivos, aí eu preciso olhar as propriedades, que são as potencialidades existentes, naquele local que eu vou desenvolver. Depois, fazer uma breve pesquisa para saber o que é que já tem de projetos e programas existentes naquele lugar, para ver se eu não posso fazer uma parceria, para não caminhar sozinho ali. Às vezes tem ONG já atuando, às vezes tem ONG e tem outras empresas atuando, tem ONGs, empresas e tem gestão pública atuando, tá? Depois, eu já olhei as prioridades, eu já vi o que é que já está acontecendo ali, eu vou estabelecer as prioridades. Eu não posso querer abraçar o mundo, querer resolver tudo, eu preciso ter foco. Então, vamos olhar aquele cenário como um todo e dizer, bom, dentro, por exemplo, do ODS 8, eu vou atacar esse ponto aqui. Eu vou me focar nessa meta aqui e vou unir meus esforços para isso aqui. Quanto mais foco a gente tiver, melhor. E aí, logo em seguida, claro, vem a definição das metas, as ações e os recursos necessários para colocar isso em prática, né? Olhar o que é que eu tenho de capital humano e de recursos técnicos e financeiros, ver primeiro o que é que eu já tenho, o que eu não tenho, tentar conseguir através de parcerias, e fazer uma implementação colaborativa junto com outras empresas, junto com política pública, junto com organizações não governamentais, as ONGs, e por aí vai. Em relação a como comunicar os ODS nas empresas, a gente pode fazer de várias formas. Eu posso, por exemplo, realizar uma oficina, chamar a minha equipe da empresa, chamar pessoas que tenham relação com a minha empresa e apresentar, chamar alguém que conheça um pouco os ODS, ou pegar um vídeo. O YouTube tem vários vídeos sobre ODS, tá? E apresentar. Muita gente ainda não conhece os objetivos do desenvolvimento sustentável. Muita gente mesmo. Então, assim, é importante comunicar às pessoas. É muito simples, mas comunicar às pessoas que fazem parte da empresa o que são esses objetivos do desenvolvimento sustentável e mostrar que muitas vezes pequenas ações podem gerar um efeito muito importante. Depois, dar uma olhada dentro da empresa, verificar o que é que a gente já faz de bacana
e listar isso aí até como incentivo para mostrar, olha, a gente já faz algumas coisas, né? Incentivar a nossa equipe, sei lá, pode ser eu e um sócio, pode ser eu e mais 2 funcionários, né? Incentivar essas pessoas a exercitarem essas boas práticas, né? E até premiar as melhores práticas. Difundir para os clientes e para os fornecedores os objetivos do desenvolvimento sustentável. Inserir no código de ética e no código de conduta da empresa esses objetivos. Mas vamos lá, vamos ver um pouquinho esses objetivos. O ODS 1, acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. Gente, antes da gente pensar no ODS 1, que fala em acabar com a pobreza, a gente precisa primeiro entender o que é pobreza. Pobreza não é apenas não ter acesso a itens básicos, como também não é apenas ter uma renda inferior a um patamar pré-estabelecido. Pobreza é também não ter o direito às escolhas. Então, a gente tem que pensar como eu, como pessoa, ou eu, como empresa, ou os dois, que é mais importante, posso contribuir para que a gente venha, ano após ano, trabalhando para combater essa coisa terrível chamada pobreza. O ODS 2, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Pessoal, quem alimenta o mundo não são as grandes corporações. Quem alimenta o mundo são os micros e pequenos empreendedores. E isso vale para a agricultura. A agricultura que vem salvando vidas não é o grande agronegócio, é a agricultura familiar. Quando a gente fala em fortalecer o objetivo do desenvolvimento sustentável 2, é a gente fortalecer a pequena agricultura, a agricultura familiar, a agricultura da minha região, é deixar de, por exemplo, de valorizar uma maçã que vem lá do outro lado do mundo e valorizar a maçã produzida numa região próxima à minha. É eu entender que acabar com a fome não é dar qualquer tipo de comida. Há pouco tempo saiu uma reportagem que uma pessoa deu ração de cachorro para um morador de rua. Isso é de uma violência, é de uma atrocidade do tamanho do mundo. Quando a gente se refere em acabar com a fome, a gente se refere em, além de acabar com a fome, é ofertar comida de qualidade. Tá? Acho que eu passei um, desculpa, gente. Para cá. O ODS 3, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar a todos e todas em todas as idades. Quando a gente fala em assegurar uma vida saudável, por exemplo, quem trabalha com o ODS 2 em acabar com a fome, promover a agricultura familiar, tem uma relação direta com o ODS 3, já que assegurar uma vida saudável tem relação direta com ofertar uma comida de qualidade, né? O ODS 4, assegurar educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos e todas. Quando a gente fala em assegurar a educação inclusiva e equitativa, eu falo desde a educação básica a uma educação profissional, a uma educação universitária, é a gente entender que todos têm o direito à escolha, que todos têm o direito a fazer um curso técnico, optar entre um curso técnico e um curso universitário, ou, por que não, os dois, tá? E todos os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles têm uma visão, acima de tudo, coletiva. Não são objetivos para uma parcela da população em um determinado território. São objetivos para a população como um todo, em todos os territórios desse planeta. Bom, o ODS 5, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, tá? Gente, eu acho lastimável, sinceramente,
a gente está no século XXI e ainda ser preciso criar um objetivo que diz que a gente tem que buscar a igualdade de gênero, né? Ainda se tem pessoas e corporações que acham que existem diferenças de gênero, né? Então, é bárbaro ter esse ODS, mas se faz necessário, tendo em vista que em pleno século XXI ainda existe uma desvalorização e, o que é pior, um desrespeito e uma criminalização às mulheres, tá? O ODS 6, assegurar disponibilidade e gestão sustentável de água e saneamento para todos, né? É um ODS que muitas vezes as empresas, boa parte das empresas não tem uma relação muito direta com ele, por se tratar de um bem mais comum, se trata mais de uma questão mais de gestão pública. Mas a gente pode entender, por exemplo, se alguém trabalha no setor da moda, que vai fazer tingimentos ou que vai fazer lavagem de tecidos, eu tenho que ter uma preocupação muito forte com a gestão sustentável da água. Afinal, a agricultura e a moda são os setores que têm um nível de poluição enorme, né? O ODS 7 é assegurar o acesso confiável, sustentável e moderno e a preço acessível à energia para todos. E quando a gente fala a energia, é a gente priorizar as fontes de energias renováveis, energia solar, energia eólica, né? É a gente pensar nessas possibilidades. ODS 8, que é um ODS que boa parte das empresas tem uma relação direta com ele, que é promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno, produtivo e trabalho decente para todas. Gente, quando a gente fala em crescimento econômico sustentado, é um crescimento econômico que leva junto a melhoria da qualidade de vida das pessoas. É a gente entender que as empresas precisam se desenvolver junto aos seus e não às custas dos seus, tá? Os próximos ODS. Bom, o ODS 9, construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva, sustentável. O ODS 10, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Por exemplo, se a gente pega um país feito Brasil, que tem dimensões de um continente, entender que é preciso desenvolver todos os territórios e regiões de uma forma muito parecida. ODS 11, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. ODS 12, assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis, né? Incentivar, por exemplo, uma utilização menor de embalagens, pensar em embalagens sustentáveis, né? Pensar em reaproveitamento, em reciclagem. ODS 13, tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas. O 14, conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos. ODS 15, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. São ODSs que têm uma pegada muito mais forte com a questão ambiental. O ODS 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável. E o 17, fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Mas, bom, esses ODSs, vocês acho que podem perceber que alguns vão ter uma relação mais direta com o tipo de empreendimento que vocês já executam ou querem executar, e outros não. Mas, a nível de inspiração, eu trouxe alguns exemplos de empresas de grande porte e de empresas bem pequenininhas. Por exemplo, a Natura
tem um programa na Amazônia que incentiva, e eu conheço de perto, eu trabalho muito forte na Amazônia há mais de 15 anos, tem um trabalho muito forte com comunidades ribeirinhas e comunidades de flona, que são regiões de manejo sustentável, são florestas nacionais, para que aquelas pessoas entendam que elas podem viver melhor e ganhar dinheiro com a floresta em pé e não derrubando. Então, a Natura, ela incentiva para que grupos produtivos, majoritariamente fortalecendo a inserção do trabalho feminino, de forma que possa empoderar essas pessoas e possam respeitar as questões ambientais da Amazônia, né? A Unilever, em 2016, acho que foi em 2014, mais ou menos, não lembro aqui a data, ela criou uma linha de produtos mais sustentáveis, né? E no ano de 2016, ela foi fazer uma pesquisa, ela viu que essa linha de produtos dela mais sustentáveis tinha crescido economicamente falando muito mais do que os seus outros produtos. Por que eu estou falando isso? Para a gente entender que, além de ser bacana trabalhar atrelado aos objetivos do desenvolvimento sustentável, cada vez mais o mercado está de olho em empresas que tenham essa relação direta com o cuidado com as pessoas e o cuidado com o meio ambiente, que é o caso dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O Morada Digna, um negócio que nasceu na periferia de São Paulo, ao observar as condições insalubres que as pessoas moravam, principalmente em lugares muito pobres da periferia. Então, foi criado uma empresa que trabalha direto o objetivo que tem relação com a saúde e bem-estar, porque quem mora numa casa sem ventilação, essa casa tem muito mais mofo, mofo causa diretamente problemas respiratórios, né? Então, essa empresa ela faz construções e reformas a preços acessíveis às pessoas mais carentes e com a utilização de projetos de arquitetos e projetos de engenheiro, ou seja, é a democratização de projetos arquitetônicos e de engenharia para pessoas com pouquíssimo poder aquisitivo. Então, a gente vê que tem muitos negócios que têm essa pegada de olhar para as classes menos favorecidas e promover uma mudança. E tem negócios também, como a Natura, que não tem essa pegada com as classes menos favorecidas, tem um público de um poder aquisitivo legal, mas ela olhou lá, por exemplo, para outra ponta. Olhou para a situação de vida daqueles produtores lá no meio da Amazônia e fez um trabalho de conscientização para que aquelas pessoas respeitassem a natureza e, com isso, elas tivessem uma melhoria na qualidade de vida delas, né? Então, a gente pode fazer muita coisa em relação a esses ODS. Sugiro, isso é um encontro muito rápido, é um bate-papo de 1 horinha só. Sugiro que vocês deem uma olhada com calma, tá? Nesses ODS e pensem, dentro do que eu faço, com qual ODS eu poderia ter uma relação mais direta? A partir dali, vai lá na internet e procura quais são as metas, tá? São 17 objetivos e 169 metas. Procura quais metas daquele objetivo eu posso aplicar para poder caminhar nesse sentido, tá? Eu vou parar o compartilhamento aqui e, nesse momento, eu gostaria de a gente abrir uma conversa. Eu não consegui observar o chat. Quando eu fico transmitindo, eu não consigo observar o chat, mas agora eu acho que quem quiser falar pode ligar o microfone e vamos bater um papinho. A gente tem mais uns 15 minutinhos aí, tá? Vamos conversar. Sintam-se à vontade para ligar o microfone e a gente ir conversando um pouquinho. Turismo virtual no Brasil colocou: estou sentindo falta da diversão e arte. Eu também, turismo, eu também. Não existe vida sem arte, tá? A Renata está falando que foi uma abordagem interessante.
se pode deixar o link dos editais atuais para empresas que queiram. Nesse momento não se tem muitos editais abertos, tá? Está num momento muito atípico por causa da pandemia, mas é bom, hoje em dia com a internet e essa coisa, a gente tem muita facilidade de ficar atento aí, tá? Mas a gente não tem uma lista desses editais. A Patrícia falou, são informações muito importantes para poder colocar em prática e analisar como implementar os ODS nas empresas, exatamente também na nossa vida, né? A Bianca trouxe aí um link aí de prosas.com.br de editais, mas mais uma vez eu acho interessante dar uma olhada, tá? Ficar muito atento, porque esses editais no momento estão muito poucos e eles estão mudando o tempo inteiro, tá? Júlio, eu coloquei no link no chat um link com os editais disponíveis do Sebrae. Tá? Ok, estou vendo aqui. Coloquei ali. A gente está com alguns editais abertos. Tá. E aí quem quiser consultar. Tá. Depois me pedem para repetir o ODS 4, vou anotar aqui, mas eu vou repetir aqui, tá? Só deixa eu fazer. Júlio, outra coisa, você tinha dito para o pessoal abrir o microfone para falar, só que os participantes eles ficam com o microfone desabilitado. Então, travados, né? Entendi. Se tiver pergunta, manda no chat que o Júlio responde. Eu estou lendo aqui, tá? O ODS 4, vou falar logo aqui para a gente não perder o time. Fortalecer o acesso à educação. Quando a gente fala em fortalecer o acesso à educação, a gente vai desde a educação básica, a educação universitária, a educação profissional, a educação técnica, e entender que isso tem que ser expandido para todos, tá? E não para uma parcela apenas para uma parcela da sociedade. Depois, entendo a importância de eleger até 3 ODS para ter resultados consistentes. Mas estou montando um negócio que apoie o desenho de novos negócios sociais e ajude na transição das empresas que querem incorporar práticas de impacto. Nesse caso, o ideal é mesmo manter meu negócio aberto para todas as frentes, né? Olha, para todas as frentes eu acho complicado. A gente precisa ter foco. Eu entendo a necessidade e a vontade que nós temos, né, de atacar várias frentes, mas a gente precisa centrar um pouco mais para juntar esforços. Senão a gente termina tirando para muitos lados e talvez a gente não consiga alcançar o mesmo que a gente poderia alcançar se a gente tivesse um pouquinho mais de foco. Sueli, Júlio, eu te amo. Ai, que massa. Fico muito feliz. A gente está precisando muito de amor nesse mundo, tá? Júlio, você sabe qual era a linha sustentável dos produtos da Unilever, do seu exemplo? No momento aqui eu não lembro. Eu acho que eu tenho aqui em algum lugar o nome dos produtos, tá? Deixa eu ver só um minutinho aqui. No momento eu não lembro. Eu posso depois até me comprometer em procurar. Mas quando ela foi criada, a chamada era Marcas para uma Vida Sustentável. Como a Unilever tem uma infinidade de marcas, e teria que dar uma olhadinha para ver o que é que nesse momento ainda está, o que é que está rolando, tá? Eu realmente nesse momento não saberia listar todas essas marcas. Depois, por que seria o turismo virtual novamente? Por que seria não haver um objetivo ligado à cultura? Na verdade, boa parte desses objetivos tem relação com cultura. A gente precisa entender que cultura ela é transversal a todas as demais questões. Cultura não se coloca num setor. Eu acho que esse é o grande problema quando a gente trabalha o desenvolvimento sustentável, por achar que a cultura tem que ser isolada. Não, cultura faz parte de tudo, né? Mas não tem realmente um objetivo em especial que tem uma relação específica com a cultura. A cultura fica na transversalidade.
Depois, a Blanche fala que gostaria que eu pudesse repetir suas observações a respeito da ODS 4. Eu acho que eu acabei de repetir há pouquinho tempo. Tá, os microfones realmente estão desligados. Deixa eu ver o que mais. Gostaria de saber se os slides ficarão disponíveis. Acho que o Sebrae disponibiliza, sim. Teria que ver com o Sebrae, tá? Por mim, não tem nenhum problema eu produzir para o Sebrae, e isso é aberto. Fica a critério. Bruna e Juliana podem ficar disponíveis, podem ser compartilhados os slides? A gente encaminha depois. Pode Então, deixar, Júlio. Show de bola. Quem tiver interesse, no final da apresentação, eu vou colocar um link para pesquisa de avaliação, e aí o pessoal faz a pesquisa, e aí quem fizer a pesquisa lá, a gente manda o slide, tá? Pode deixar. Tá. Tereza colocou assim, Júlio, se uma empresa ligada a eventos culturais coloca nos seus ODS o número 1, não parece uma forçação de barra? Depende, sabes? Depende, porque se a gente consegue provar e deixar muito claro que a gente está contribuindo, não vai parecer forçação de barra. Forçação de barra é quando a gente fica muito claro que a empresa tem um discurso, né, que tem uma relação com um objetivo tal e que na prática a gente não vê nada parecido. Então, se a gente diz e a gente consegue executar isso na prática, não vai parecer forçação de barra, não, tá? Depois a Tereza... não, daqui eu já li, já tinha lido, eu voltei. Tá... Bom, eu acho que até então eu li todos os comentários no chat. Vocês tem mais alguma coisa? Querem colocar mais alguma pegada? Tem alguma questão que ficou em dúvida? Ou que vocês gostaram, queiram ressaltar? Fiquem à vontade, tá? Infelizmente, a plataforma trava os microfones, mas o chat está aberto aí. E, assim, me coloco à disposição, quem quiser entender um pouquinho mais, entra lá no meu site, assista o TEDx, mídias sociais, o Instagram é aberto, pode me mandar mensagem dentro do possível. Eu respondo sempre, nós não conseguimos, às vezes, responder no mesmo dia, né? Mas eu estou à disposição, tá? Afinal de contas, a gente tem que se juntar para tentar deixar esse negócio um pouquinho melhor, né? Porque está muito ruim, né? A gente não está vivendo um mundo nada bacana. A gente precisa unir esforços para a gente poder caminhar mais de uma forma muito mais bacana. A Thalita colocou que trabalha num projeto social com educação e arte e posso considerar os ODS 4 ou somente que é educação formal? Não, não, não. Não precisa ser educação formal, não, tá, Thalita? Todos os projetos educacionais, as ações educacionais, fora e dentro de salas de aula, formal ou não, podem ter relação com o ODS 4, sim. Lete, deixa o seu... meu Instagram é Júlio Ledo, tá? Instagram, Júlio Ledo, site é julioledo.com, e é isso aí. Bianca, Bianca, eu lembro de Bianca. Bianca participou de um programa nosso de impacto há uns 2 anos atrás, do PAC Óleo, muito bacana. Vou olhar lá sim, Bianca, vou votar, tá? Bom, mais alguma coisa, gente? Júlio, tem uma pergunta da Maria Cecília. Ela fala assim, professor, o que você sugere para aplicarmos os ODS e vencermos alguns vieses inconsistentes no que diz respeito ao ODS 5, em empresas com diretores com uma mente não aberta, por exemplo, igualdade de gênero? Opa! Putz, complexo, né? E o pior é que a gente tem tanta coisa assim, né? Quem foi que escreveu? Foi Maria Cecília, foi? Isso, Maria Cecília. Tá.
Maria, primeiramente, eu acho que a gente tem que fortalecer as bases, sabe? Se a gente consegue unir mais pessoas para tentar conversar, tentar apresentar para esses diretores, para essas lideranças, que aquele formato de liderança centralizador, aquele formato de liderança que é assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Aquele formato de liderança tão hierárquico, é tão cafona, é tão ultrapassado, apresentar que as grandes corporações do mundo, as corporações que mais crescem economicamente, que é uma coisa que chama muita atenção dessas pessoas, é a pegada econômica, elas se destacaram no mercado exatamente por ter um modelo de liderança bem diferente, um modelo de liderança muito mais compartilhada, onde ninguém manda porque todos podem, todos têm juízo, né? Uma liderança muito mais horizontal. Então, tentar apresentar esses resultados talvez possa ser um caminho, tá? Eu costumo dizer sempre que para muitas pessoas, pessoas e instituições, ainda hoje o viés econômico fala mais alto. Então, a gente pode deixar guardadinho a nossa ideologia social e convencer essas pessoas através do viés econômico. Mas, claro, que o mais forte vai ser o social. Mas, para convencer, a gente apresenta os resultados econômicos para essa pessoa entender que é uma boa ideia, tá? É um negócio bacana pensar nos ODS e pensar nas práticas que utilizem o respeito aos outros e o respeito aos territórios e ao meio ambiente. Deixa eu ver aqui, acho que tem alguma coisa aqui em cima. A Renata, capacitação profissional para aprender uma nova técnica. Pode ser um ODS profissional? Pode sim. Tudo que tiver de processos educacionais, tem educacionais inclusivos, né? Principalmente inclusivos, aqueles que não façam distinção, que possam ser acessados e utilizados por diversas camadas da sociedade, eles têm relação com o ODS 5. Desculpa, com os ODS 5. O João Luiz está dizendo que achou o TEDx. João Luiz, um abraço para você também, tá? Assiste lá. Deixa eu ver aqui. A Ana Paula, novos projetos de habilitação social. Quais as ODS você recomendaria atingir? Visando patrocínio. Bom, primeiro, Ana, a gente não tem que visar patrocínio, a gente tem que visar a geração de impacto efetivo. Se a gente consegue comprovar que nós temos expertises e temos uma relação direta, que a gente tem uma proposta de valor, uma intencionalidade verdadeira, os patrocínios chegam com mais facilidade, tá? Eu mudaria essa lógica, não iria pensar em patrocínio. Eu iria pensar no problema real, nas minhas habilidades, criar uma solução bacana e, a partir daí, fica mais fácil conseguir os patrocínios. Tá? Hoje, cada vez mais, os patrocinadores, os financiadores, estão muito atentos a verificar quem tem a real intencionalidade. Então, essa é a pegada. Maria Cecília, você fez uma leitura exata da minha luta, que massa. Tenho muitos vieses inconscientes para derrubar. Vamos lá, vamos derrubando isso aí. A gente vai derrubando um por um para a gente não cansar muito e ter forças para derrubar o outro, né? A gente precisa entender que todo passo é importante. Não precisa dar um grande passo, não. Às vezes um passo pequeno já faz muita diferença. É o facilitador de trocas, sim. TEDx Recife. É Moar aqui. Sou Joy. E entender, gente, que o Sebrae está aí para apoiar. O Sebrae tem um programa de negócios de impacto muito bacana. Se sintam muito felizes, porque o Rio de Janeiro é um estado que está muito à frente em relação aos negócios de impacto. O Sebrae tem uma expertise muito grande nessa área, além dos negócios de impacto, dos negócios de comunidades, tá? Tem uma expertise enorme em micros e pequenos negócios. Então, usem e abusem do Sebrae no bom sentido, tá? Não tira pedaço não, tá? É massa.
Isso aí, Júlio. Será que o pessoal tem mais perguntas? A gente Ou a esqueceu de gente pode... dizer, gente, que cada pergunta foi debitada da conta de vocês R$10,99, tá? É sacanagem, é só para descontrair, tá, gente? Oi, Brincadeirinha. pessoal. Rapidinho aqui, eu só queria dar um recado, aproveitar que o Júlio falou. Eu sou Juliana, trabalho no Sebrae, na coordenação Comunidade Sebrae, e sou gestora desse projeto de negócios de impacto que o Júlio falou, né? Eu vou colocar aqui no chat um link que a gente tem para o nosso curso online de negócios de impacto. Então, Massa. se alguém tiver aí querendo conhecer mais sobre como montar um negócio de impacto mesmo, eu vou colocar aqui no link no chat também esse link do Sebrae, do nosso curso online, que é totalmente gratuito, ele é dividido em módulos, então você pode fazer tudo ao mesmo tempo, pode fazer os módulos aos pouquinhos, para todo mundo poder conhecer mais sobre a nossa atuação nessa temática. Também queria fazer um convite para todo mundo continuar acompanhando a nossa Semana de Impacto, porque tem muita coisa bacana. Hoje é só o primeiro dia, esse é o nosso segundo bate-papo, mas a gente, até sexta-feira, tem um total de 11 bate-papos para fazer sobre vários temas. E a Bruna colocou aí no link, aí no chat também, o link para a nossa pesquisa de avaliação. Bruna, é com você. Oi, Ju, tá me ouvindo bem? Tá joia o som. Tá joia. Eu coloquei aí, pessoal, o link para a pesquisa de satisfação. Não deixem de preencher, tá? A gente combinou aqui com o Júlio para encaminhar para vocês depois o material. E aí, assim, se surgirem dúvidas, enfim, qualquer coisa posteriormente, vocês podem me responder no e-mail e a gente vai trocando. Como a Ju falou, né? A gente está com uma semana aí repleta de eventos, com vários temas bacanas. Não deixem de participar. Hoje a gente ainda vai ter mais um evento, vai começar às 6 horas, daqui a pouquinho, sobre negócios de impactos do Sudeste e Nordeste, tá? Então, quem tiver interesse, acessa o link da nossa loja, tá lá o link para inscrição. Se vocês tiverem interesse, eu até coloco aqui no chat também o link do próximo evento. E agradecer a participação do Júlio. Que pena que foi rapidinho, Júlio. Eu poderia ficar aqui horas e horas. A gente vai ter outros aí, se Deus quiser. Eu vi aqui no chat o pessoal agradecendo bastante, acho que todo mundo gostou. Enfim, muito obrigada. Que bom. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pela participação de todos. E é isso. Vamos... Pessoal, uma ótima tarde, muito obrigado a todo mundo e acompanhe essa semana, tá? Tem muita gente boa, trazendo discussões muito bacanas, tá? Isso é uma iniciativa espetacular do Sebrae Rio, promovendo essa semana. Eu acho que hoje vai ter duas parceiras nossas muito boas aí na discussão, Ana Madalena de Alagoas e Mona do Sebrae Rio Grande do Norte, vão estar presentes. E é isso, gente. Acompanhe aí e vamos se juntar, tá? A gente precisa formar uma corrente do bem para construir negócios que, acima de tudo, fortaleçam vidas, ok? Isso aí. Fechando com chave de ouro, hein, Lu? Obrigadão, gente. Tchauzinho, gente. Muito obrigado. Até mais. Beijinho. Tchau, tchau.